Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. E olha só, a produção industrial voltou a crescer em dezembro e fechou 2021 com expansão de quase 4%. O resultado permitiu ao setor interromper 2 anos seguidos de perdas. A produção industrial brasileira cresceu em dezembro 2,9% na comparação com novembro. Segundo o IBGE, essa foi a primeira taxa positiva desde maio. Com isso, o setor conseguiu fechar 2021 com um avanço de 3,9% depois de 2 anos seguidos de perdas. Em 2021, houve um ganho acumulado de 13% no primeiro semestre e depois o setor industrial mostrou redução de fôlego. Apesar do resultado positivo em dezembro, o setor ainda se encontra 0,9% abaixo do patamar pré-pandemia de fevereiro de 2020. Na passagem de novembro para dezembro, 20 dos 26 ramos pesquisados mostraram crescimento na produção. Os destaques foram na produção de veículos e produtos alimentícios. Por outro lado, entre as 5 atividades em queda, a de produtos farmacêuticos foi responsável pelo principal impacto negativo em dezembro de 2021. No acumulado do ano, a indústria teve resultados positivos em 3 das 4 grandes categorias econômicas e em 18 das 26 atividades investigadas pela pesquisa, com destaque para veículos automotores, reboques e carrocerias, máquinas e equipamentos e metalurgia. As novas regras dos vales refeição e alimentação do Programa de Alimentação do Trabalhador já estão valendo e agora as empresas têm 18 meses para se adaptar. Quando caem os créditos do Vale Refeição, é aquela alegria. O bolso do trabalhador agradece e o estômago também. Só que na hora de pagar, nem sempre é possível usar o ticket. Neste aplicativo de restaurantes, por exemplo, muitas vezes a informação na hora de efetuar o pagamento é esta: Vale Refeição, não aceito nesta loja. Pelo aplicativo e também em lojas físicas, isso acontece muitas vezes e aí a pessoa é obrigada a trocar a forma de pagamento ou então o lugar onde comprar. Só que agora, essa situação começa a mudar, porque já está valendo o decreto do governo federal que estabelece que os vales refeição e alimentação devem ser aceitos em qualquer estabelecimento que receba esse tipo de pagamento, independentemente da bandeira do cartão. Uma mudança que pode facilitar a vida de quem paga e também de quem recebe. As mudanças foram publicadas pelo governo federal em novembro do ano passado, como parte do decreto número 10.854, com o intuito de expandir o mercado das empresas de vale refeição e alimentação. O objetivo foi introduzir maior concorrência nesse mercado, permitir que novas empresas entrem nesse mercado e ofereçam novos serviços e, principalmente, recolocar o trabalhador no centro do Programa de Alimentação do Trabalhador. O Programa de Alimentação do Trabalhador tem mais de 45 anos de história. E hoje as refeições dos empregados movimentam cerca de 90 bilhões de reais por ano, que muitas vezes ficam concentrados em empresas de médio e grande porte que aceitam determinadas bandeiras. Mas agora, os trabalhadores terão liberdade de comprar onde quiserem, com o cartão que tiverem. Nos lugares mais próximos, nos mais baratos, não importa onde. Só que as empresas têm até maio de 2023 para se adequarem às novas regras impostas pelo decreto, que inclui outra novidade. Também passa a ser permitida a portabilidade de créditos acumulados do cartão de uma bandeira para outro, sem custo algum. É mais uma vantagem para o trabalhador. E olha só que bacana, o diagnóstico de câncer pode ser mais fácil com o uso de um tipo de bafômetro. Em São Paulo, um hospital já está testando o aparelho para descobrir tumor no estômago. Um tipo de bafômetro, parecido com o usado para descobrir se o motorista fez uso de bebidas alcoólicas, está sendo testado para detectar um tumor maligno. Em vez de passar por longos exames, o paciente assopra durante 10 segundos em um aparelho e em 10 minutos sai o resultado. A avaliação vai gerar um resultado de padrão de respiração, como se fosse o perfil de um eletrocardiograma com uma linha em movimento.
O Hospital AC Camargo, referência no Brasil no tratamento de câncer, faz parte do estudo que verifica a efetividade do aparelho. Ele está em desenvolvimento há 4 anos em Israel pelo Instituto de Tecnologia e conta com o apoio de profissionais na Finlândia, Suécia e Alemanha. E o Hospital Brasileiro está entre os parceiros clínicos do projeto. A princípio, o foco é a detecção de tumores no estômago. O câncer do estômago é uma doença silenciosa sem muitos sintomas no início. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, a doença é o 3º tipo mais frequente entre homens e o 5º entre as mulheres. Na maioria dos casos, a descoberta da doença é tardia. O bafômetro vai ficar em São Paulo por pelo menos 6 meses e o objetivo é usar em mais de 300 indivíduos, entre doentes e saudáveis. Os pesquisadores precisam registrar o maior número de perfis para ter a base de comparação. 2 anos depois da explosão da pandemia de Covid, a Europa pode entrar em um longo período de tranquilidade. As informações foram feitas pela OMS. Para o diretor da Europa da Organização Mundial da Saúde, Hans Kluge, essa trégua poderia trazer uma paz duradoura. Isso graças aos elevados percentuais de população vacinada, a escassa virulência da variante Ômicron e o fim do inverno. Mas esta situação vai perdurar apenas se a imunidade for preservada. Para isso, é preciso manter as campanhas de vacinação e monitorar o surgimento de novas variantes. A OMS também pediu aos governos que protejam as populações mais vulneráveis. A região Europa da OMS inclui 53 países, alguns deles na Ásia Central. Em todos, os contágios de Covid-19 dispararam devido à variante Ômicron. Na semana passada, a região registrou quase 12 milhões de novos casos, de acordo com os dados da OMS, o número mais elevado desde o início da pandemia há 2 anos. E antes de encerrar, olha só, a Europa registrou em 2021, pela primeira vez, a venda de um número igual de automóveis híbridos novos e carros a diesel, enquanto os veículos 100% elétricos continuaram sua progressão, mas de forma menos intensa que em 2020. Em um mercado em desaceleração que retornou ao nível da década de 1990, as vendas de veículos eletrificados, que inclui híbridos plug-in e elétricos, superaram os veículos a gasolina no 4º trimestre. Diante da escassez de chips eletrônicos, as montadoras priorizaram os modelos mais lucrativos, como os eletrificados. Embora esse tipo de veículo também tenha sido afetado pela falta de semicondutores e não conseguiu repetir o grande crescimento de 2020. No conjunto de 2021, na União Europeia, as vendas de híbridos não recarregáveis cresceram 60,5% em ritmo anual, com 1.900.000 vendas, o que representa 19,6% do mercado. Em um comunicado, a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis indicou que esta é a mesma participação dos carros a diesel simples, afetados pelo escândalo do Dieselgate e por fortes sanções, como uma queda de 1/3 nas vendas no continente. As vendas de híbridos plug-in equipados com motor de combustão e com um pequeno motor elétrico também aumentaram mais de 70%. Diante dos planos da Comissão Europeia de proibir a venda de veículos com motor de combustão interna até 2035, a maioria das montadoras reforçou a oferta e as vendas de veículos elétricos e híbridos. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.